Olá, pessoal, boa noite. Eu vou aguardar mais uns minutinhos, que ainda não deu o horário certinho, e a gente já inicia, tá bom? Bom, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, né, tá por aqui a primeira vez, eu vou deixar essa live gravada. Eu sou a Daniele, sou psicóloga obstétrica e esse é o Você em Foco. Eu tô muito feliz de hoje estar aqui, retornando com esse projeto tão legal que eu iniciei lá no início da pandemia. E hoje a gente vai retornar ele com um tema muito especial, né? Afinal, a gente está começando o mês de maio, né? A gente está iniciando aí o mês de maio, onde se comemora o Dia das Mães, né? E dentro da psicologia que eu estudo, né? Que eu pratico, que eu atendo, né? A gente fala muito sobre a questão da energia, do pensamento de uma massa, né? Então, todos os cantinhos aqui do nosso país. Eu vou mencionar o nosso país, né? Porque no mundo também se comemora o Dia das Mães, mas em datas diferentes. Mas no nosso país se comemora normalmente no segundo domingo, né? De maio, no primeiro domingo de maio, perdão aí se eu estiver me equivocando. Afinal, esse vai ser um dos primeiros para mim ainda, Dia das Mães. E é uma data que é carregada, né, de energia, emocionalmente falando, né? Cada pessoa vai ser impactada de uma maneira diferente. Por quê? Porque tem uma massa com os mesmos, com o mesmo direcionamento, né? Essa energia ela vai se acumulando e vai tocando as pessoas de certa forma. E nada melhor do que trazer um tema tão bacana nesse período. A gente vai falar hoje sobre o arquétipo materno. E também nada melhor do que ter aqui, como vocês já conhecem, já sabem de costume, né? Eu convido especialistas para falar sobre temas relevantes aqui com vocês, para que a gente discuta, para que a gente reflita e aprenda. E hoje eu tenho um enorme prazer e uma honra tremenda, tanto ó, tô até emocionada, porque é uma pessoa que eu admiro demais, né? Ela é psicóloga clínica há mais de 30 anos, é a Marilena Borges. Ela é psicoterapeuta junguiana, entre tantas outras formações que eu vou pedir até para que ela se apresente melhor. Me sinto muito feliz de estar dividindo esse espaço com você, Mari. Eu vou te chamar aqui, porque eu já vi que você está por aqui. Eu vou te chamar para você dividir esse espaço comigo e trazer todo o seu conhecimento aqui essa noite. Tá bom? Só um minutinho, deixa eu só chamar que faz tanto tempo que eu não faço lives que eu até já me esqueci um pouquinho como é que funcionam as coisas, mas a gente vai devagarinho, vai conseguir. Deixa eu aqui. Opa. Mari, eu não tô conseguindo te convidar para cá. Você consegue me mandar uma solicitação? Oiê,
Maravilha! Ai, que coisa boa te ver, Mar. Bom, eu estava aqui dando uma introdução rápida, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho de você e depois que a gente desse início para essa discussão, Mar. Ah, legal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? O som? Ah, então, assim, muito prazer de estar aqui com você, Dani. Obrigada pelo convite e com todas as pessoas que vão ouvir aí sobre esse tema. E, assim, eu sou psicóloga, né, como você disse, há muitos anos, muitos, né, não vou falar todos, senão vai, né, denunciar, mas eu sou especialista em psicologia clínica e assim, né? Minha vida, isso aqui é minha vida. Falar de pessoas, falar sobre esses, né? Que a gente chama de arquétipos tão importantes, né? Mãe, pai e criança. E cuidar das pessoas é minha vida. Eu sou psicoterapeuta junguiana, então esse tema também, o arquétipo, é uma fala do Jung, né? Não só usada por ele, por outros também, mas muito por ele. E é uma honra estar aqui falando para as pessoas sobre isso. É o que eu gosto de fazer na vida. É o propósito, né, Mar? É um propósito de vida, né? Sim, sim, é uma proposta, uma missão, um chamado, né? Então a gente, né, nem numa live como essa, a gente quer levar conhecimento para as pessoas, né? Que elas possam se entender mais, né? E é isso que a gente vai fazendo aqui com a psicologia, né? Levando cada vez mais esse tema, esse mundo, né, da nossa estrutura psíquica para as pessoas. Então, é sempre um prazer mesmo. Então, assim, estou aqui para a gente falar do tema. Tá ótimo, então. Bom, eu queria primeiro falar que quem está acompanhando aqui essa live, quiser mandar alguma pergunta, aproveitem. Essa mulher é tudo. Então, por favor, aproveitem. Mas, Mar, eu queria que, assim, como a gente sabe, pelo menos algumas pessoas que me acompanham são mais mães, pais, enfim, tá mais nesse público, né? Eu tenho também alguns psicólogos ali, mas tá mais para esse público. Por isso, esse nome, né, arquétipo, às vezes surge como algo incomum, né? O que que é isso? Então, Mar, se você puder dar para a gente uma explicação, né? O que que seria o arquétipo na visão de Jung? Tá? Vou falar de uma forma assim, até mais simplista, né? Como a gente pode perceber, o comportamento humano ele segue padrões, né? Que podem ser assim compreendidos ou vistos de forma mais nítida, né? Na existência da humanidade, e a gente chama isso de arquétipos. Arquétipo é uma palavra que significa tipo arcaico, significa tipo antigo. Então, assim, independente da raça, da origem cultural, social, todos os seres humanos possuem os mesmos arquétipos, que são estruturas básicas da mente humana e são conteúdos de uma coisa que a gente chama inconsciente coletivo. É como se dentro da nossa mente tivesse uma parte que a gente é tocado por questões que pertencem à humanidade. Por exemplo, está acontecendo lá uma guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente não está na guerra, mas a gente está sendo tocado por aquilo. A gente sente pelas pessoas, pela dor das pessoas, pelas mortes que acontecem. Né? Quando acontece, sei lá, um tsunami do outro lado do mundo, a gente sente isso, a gente é tocado por isso. Isso porque existe uma consciência coletiva, óbvio, daquilo que é dor, sofrimento, mas existe algo que pega, que nos toca, que está no inconsciente coletivo. Não somos todos humanos, então somos todos pessoas que
sentimos as questões coletivas. E algumas questões são do inconsciente. Né? Às vezes, sabe quando você é tocado por alguma questão, por algumas... Você vê um filme, no filme tem alguma violência, ou tem sei lá, um desabamento, uma morte trágica, né? Para algumas pessoas aquilo toca mais, toca menos. Isso a gente chama, né, de questões, gatilhos do inconsciente coletivo. Então, eu, vocês, o Papa, todo mundo tem. E o arquétipo pertence a esse inconsciente, inconsciente coletivo. É coletivo, todo mundo tem. Então, pai, mãe e criança são arquétipos estruturais. Ou seja, todo mundo tem. Para a gente estar aqui como adulto, a gente teve um pai, uma mãe e foi criança. Né? Então, assim, a gente tem filhos, a gente está no arquétipo, está constelando o arquétipo da mãe. Né? O pai está constelando o arquétipo do pai. Então, assim, as nossas questões, como é que a gente vai vivenciar esse arquétipo, está mais no inconsciente pessoal. Agora, o arquétipo em si, a estrutura básica, a imagem primordial, a matriz, está no inconsciente coletivo. Então, a gente... Uma mãe, ela não faz... Uma mãe de primeira viagem, primeiro filho, ela não faz um curso para se relacionar com esse filho. E no momento que o filho nasce, ela e o filho, eles têm uma conexão, não é só o amor, é uma conexão instintiva, arquetípica, como se ambos soubessem o que fazer naquele momento. Né? O bebê procura o seio da mãe, a mãe sabe que está ali, tem que acolher, tem que dar aquele alimento físico e psíquico. Né? Isso é arquetípico. Tá, e Má, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes, quando a gente fala assim, arquétipo materno, né? As pessoas, quando escutam, elas podem associar somente à mãe, à mulher, ao ser humano, mulher, mãe. Isso é real? Isso é só colocado para essa mulher, para essa mãe? Esse arquétipo? A gente tem, por exemplo, quando a gente fala assim do arquétipo da grande mãe, a gente não está falando só da mãe, né? A gente está falando sim da mãe, da criança que nasce, né? Do arquétipo dessa mãe que acolhe, que é o primeiro alimento físico e psíquico, que a criança precisa dessa maternagem, né? Porque, assim, naquele momento que um bebê vem para uma casa, a casa inteira vive a energia do bebê. Então, ele precisa daquilo. Aquilo não é só a mãe, mas tudo que ela representa, né? Então, assim, ela está representando essas polaridades, né? A mãe e o filho, é uma relação tão simbiótica ali naquele momento, né? E o filho precisa ser saciado, porque ele quer mais, mais e mais, e a mãe precisa também ser clara e ter essa consciência do quanto ela dá ou não. Então, assim, existe essa relação, mas se a gente pensar no arquétipo da grande mãe, a Terra é uma grande mãe. Né? Ela recebe toda a semente, ela tem uma energia de germinar e fazer crescer, de criar vida. Né? A energia, então, da grande mãe é uma energia de criar vida, gerar vida. Uma casa triste, está faltando a grande mãe. Se tem uma mãe mais deprimida, a criança sente, porque a mãe, ela gera vida, ela gera aquele lar aquecido, aquele acolhimento, né? E muito interessante a tua pergunta, porque existe essa mãe pessoal, né? Que é a mãe que gerou a vida, que deu a luz, enfim. Mas a criança, ela precisa de energia de várias pessoas e de vários femininos. Ela precisa da energia da avó, ela precisa da energia da madrinha, da tia, não é só da mãe.
Entende? Então, assim, o arquétipo da grande mãe, ele é constelado ali naquele momento, porque a criança nasce, a mãe gerou a vida e ela é a representação maior. Mas existem, em várias situações, a gente vê esse arquétipo se constelando. Por exemplo, o cuidado que a gente tem conosco é a energia da grande mãe. Você chegar na sua casa cansado, fazer sua comidinha, essa energia tem que estar presente, que é uma energia de cuidar de si, que é uma energia aprendida com esse arquétipo. Ele se Uhum. constela em várias situações. Hein? E, Má, mesmo, por exemplo, a pessoa não tendo aí, é óbvio que para você se tornar um ser humano, né, com o básico, né, de você ter autonomia de se movimentar, né, enfim, até que você tenha uma certa idade ali, uma maturação motora, você é dependente dos cuidados de uma outra pessoa. E o cuidado, ele está atrelado a esse arquétipo materno, certo? Sim, sim, isso mesmo. Não necessariamente é a mãe que faz esse cuidado, porque a gente pode estar falando de situações onde essa mãe, talvez essa mãe ideal, ela não está ali, certo? Essa mãe, se diz assim, por exemplo, uma criança que não tem a sua mãe biológica presente, é isso? Isso. Numa Uhum. situação onde essa mãe ou ela é ausente emocionalmente, ela está ali fisicamente, mas ela é ausente emocionalmente, ou ela não está fisicamente mesmo. Nesse caso, uma outra pessoa com o arquétipo materno, esse inconsciente coletivo, né, consegue, exerce esse cuidado, então, portanto, tem utilizado dessas habilidades, enfim, desse conceito ou não? Sim, sim, tem. Qualquer outra pessoa que tenha constelado, que possa constelar esse arquétipo da grande mãe e que se torne responsável, então, por essa criança, que a acolha, que a nutra, sabe, que a ampare, que faça ela se sentir, né, amada de alguma maneira, ela representa, sim, um arquétipo da grande mãe. Obviamente que sempre, aí no inconsciente pessoal da criança, vai sempre existir, né, como se fosse uma carência, ou já se constela um complexo de rejeição. O complexo é um nó de energia, uma questão mal resolvida em torno do arquétipo. Então, por isso que o complexo está no inconsciente pessoal, ou seja, já é a minha historinha com o arquétipo. Então, Uhum. na minha historinha, eu tive uma ausência da mãe, seja afetiva, seja física, eu já começo a ter um complexo materno, tá? Uhum. E Entendi. tá? Mas qualquer outra pessoa, sim, pode fazer esse papel da grande mãe e minimizar esse complexo. E, Má, quais seriam, assim, né, se você pudesse trazer para a gente, aspectos que nós consideraríamos sombra desse arquétipo materno? Isso é uma boa pergunta, né? Então, assim, a gente espera, né, que a mãe, né, ela tenha uma energia de acolhimento, né? Tem uma energia nutridora, acolhedora. E uma coisa que a gente espera também da mãe é que ela seja sensata. Sensatez é uma coisa que se espera do feminino. Espera que ela seja sensata de que maneira? Uma mãe que protege muito o filho, né, que não permite que a sua personalidade desabroche, não permite que ele viva as experiências que ele tem que viver naquele momento, onde ele está se descobrindo, se percebendo, tendo que interagir com o mundo, essa mãe, ela
poda esse filho, sufoca esse filho e ele deixa de crescer de forma adequada. Ele deixa de ter um desenvolvimento normal, ele deixa de desenvolver o seu ego. O ego é o seu eu, sabe? É o eu que vai se realizar no mundo. Ele deixa de realizar o seu ideal de personalidade, porque ele está se sentindo, está podado por essa mãe. Essa mãe, ela vira a devoradora de filhos, como Cronos, no mito, né? Cronos devorava os seus filhos. Então, é a grande mãe que se torna tão grande que simplesmente ela não deixa ele existir. Ele é uma extensão dela. Isso já é uma sombra. Os filhos precisam se sentir felizes, amados, cuidados, né? Mas essa mãe, ela precisa ensinar esse filho a ter tolerância à frustração. Então, assim, aí usando, né, aquele princípio que a gente conhece bem, que é freudiano, né, do prazer e desprazer. Então, a criança, ela nasce, ela está mergulhada ainda naquela consciência de abundância, né, de tudo está disponível para ela, no desenvolvimento normal, obviamente. E aí ela tem que começar a viver neste mundo, onde nem todas as coisas estão disponíveis o tempo todo para elas. Então, aí, em algum momento, o seio da mãe não é ela. Num primeiro momento, ela acha que é dela, é parte dela. Depois ela vai se diferenciando da mãe, entendendo que ela é um eu, a mãe é outro eu. E essa mãe, ela vai, ela volta. E nem sempre ela vai e volta no tempo que esse bebê quer. Então, ele tem que lidar com o prazer e o desprazer. Desprazer de estar com reações corpóreas, com fome, com sono, incomodado, sujinho. Então, começa daí a nossa lição de aprender a lidar com a tolerância à frustração. Se eu não deixo esse filho passar por nenhum desprazer, é uma criança que não aprende a tolerar a frustração. Né? Então, é aquela criança que às vezes você vê, assim, sei lá, no supermercado se jogando no chão, batendo, né? Se debatendo, porque ela não dá conta da frustração. Ela quer ser saciada o tempo todo. Então, essa sensatez da mãe, né? Porque as sombras são aspectos não realizados também, muitas vezes. São aspectos sombrios. Por que então essa mãe não consegue, né, liberar seu filho para crescer, fazendo ele passar pelas situações que ele precisa? O que acontece com essa mãe? Talvez ela queira minimizar todo o sofrimento do filho, ou ela queira se realizar a partir dele. Entende? Existem questões também mal resolvidas nessa mãe que são projetadas nessa criança. Né? E assim, sem a consciência, né? Dani, você sabe disso, você trabalha com isso, sem autoconhecimento, às vezes a gente não está fazendo por mal. Eu sempre falo que os pais, eles não erram, porque eles não têm essa intenção de errar. Sabe, né? A gente jamais crucifica os pais, eles são honrados por nós. Que eu sempre falo, eles já nos deram a vida. Então, eles já saíram ganhando. Já nos deram, já fizeram o favor de dar a vida para a gente. Então, a gente não vai criticá-los, mas a gente percebe claramente que se os pais tivessem mais autoconhecimento, principalmente, né, a mãe nesse início da vida, se ela entendesse tudo isso a partir do seu próprio olhar sobre si mesma, isso ajudaria muito, né? Sim. Aí eu pego o gancho para falar da importância desse acompanhamento, né, no início desse período aí de estar gerando uma nova vida e de lidar, inclusive, com essas expectativas, né?
que pesam tanto. O arquétipo materno, ele vem aí a partir desse inconsciente coletivo, então ele gera muito na mente, né, no pensamento ali daquelas mães, uma necessidade de atender, de ser essa super mãe, né? E aí, quando se vê, talvez não respondendo aquilo, né? Não respondendo ao cuidado como é exigido, ou não muitas vezes aqui, até falando de casos de mães que não conseguem ir até o fim da gestação, por exemplo, né? E aí não conseguem gerar, né? E aí bate de encontro com um dos pontos desse arquétipo, né? O arquétipo da mãe, ele é vida, né? Então, quando uma mãe, uma gestante se depara com essa situação, é como se ela não se sentisse suficiente, ela não se sentisse suficiente, ela se sentisse menos mulher, menos feminina, menos mãe, menos, enfim, ela se coloca numa inferioridade muito grande diante disso. E isso é muito visto, inclusive aqui no consultório, com peso sobre a sociedade, como a sociedade vai olhar para mim, né? Eu não consigo ser mãe, né? Eu vim para ser mãe, eu vim para o mundo para gerar, porque eu sou mulher, né? Eu tenho feminino, né? Aflorado, então eu vim para gerar, para cuidar. E como eu não consigo, como é que eu estou sendo vista? Isso gera enormes questões e problemáticas com essa mulher, e não só com ela, com todas essas pessoas que estão em torno, e o quanto que é importante o cuidado nesse início, né, de uma nova vida, o quanto que é importante até o cuidado anterior a isso, quando você está pensando, planejando algo assim, o quanto que é importante você ter um olhar mais focado para você entender, né, olhar o que você sente e o que isso te causa, isso é importante. E, Má, eu queria te fazer mais uma pergunta, aqui, aproveitando, né? Como que, não só as mulheres, porque eu acredito que, e aí me corrija, tá, Má, por favor, eu acredito que os homens também consigam ter acesso a esse arquétipo, certo? É assim, tem várias formas, né, dos homens terem acesso a esse arquétipo. Primeiro, sendo filho, né? Então, eles já estão vivenciando também através da recepção, né, daquilo que eles recebem da própria mãe, né? Então, e essa energia, né, da grande mãe, vamos imaginar isso, essa energia, esse aprendizado, ela se materializa, por exemplo, nisso que eu falei, né? Quando o homem, ele cuida também da casa, ele cuida dos filhos, ele ajuda, né, na paternagem, né? Ele ajuda colocando essa energia também mais materna, mais feminina, mais flexível, entende? Porque, né, a ideia sempre da energia paterna é aquele que impõe regras, que tem a autoridade, que manda a criança na escola, que exige um bom comportamento. Então, essa é uma energia mais paterna. Mas o pai, ele maternaliza quando ele cuida do bebê, quando ele pega no colo. Então, o arquétipo da grande mãe, ele se instaura ali também, naquela energia, naquele cuidado. Por isso é importante, né? Essa relação do pai e da mãe. A mãe também tem essa energia quando ela impõe regras, quando ela chama atenção, ela está usando também uma energia paterna, sabe? É dual, né? Exato. Ela está usando essa energia paterna, ela está dizendo, olha, ela está puxando o filho, ela não está fazendo a lição de casa por ele, ela está dizendo, você pode, você consegue, a vida é assim, a vida tem essas coisas, você precisa aprender. Então, ela também está usando essa energia mais paterna. Uhum. Então, se existe, né, assim, um consenso entre o pai e a mãe, é muito bonito ver isso, porque
Lógico que né, a energia materna se constela mais, né, com relação aos cuidados, o nutrir, tanto afetivamente quanto fisicamente. Mas a energia do pai também é uma energia nutridora de outra maneira. É como se ele que trouxesse de fora, ele que amparasse, ele é o que vem de fora com as novidades também, sabe? Se os dois conseguem ter essa relação harmoniosa, é muito saudável para a criança. Uhum. Né? Má, eu acho que nessa você até já me trouxe um pouquinho. Mas como é que, por exemplo, vai uma pessoa que está assistindo aqui a gente e se identifica com as características desse arquétipo, como é que essa pessoa ela pode acionar esse arquétipo, né? Fazer com que ela se beneficie disso, que ela consiga ter esse arquétipo mais vivo nela. Isso, como que ela conseguiria fazer isso? Assim, vamos imaginar, né, que as pessoas estão aqui assistindo e pensam, tá, mas como que eu vou acionar esse arquétipo, né? Como que eu li, é uma chavinha que a gente liga, tal, né? Então, assim, você tem sempre que lembrar que existe dentro de você uma mãe interna, um pai interno. Então, assim, você tem as experiências que você viveu. Né? Você tem modelos parentais, né? Na linguagem junguiana, a gente chama isso de magos parentais, a imagem daquilo que você viveu com o seu pai e com a sua mãe. Lógico que pode ser que as suas experiências com seu pai, com a sua mãe, por conta da historinha deles e tudo mais, não tenham sido tão positivas. Então, essas experiências têm duas polaridades. Tem aquilo que você viveu e aquilo que você gostaria de ter vivido. Né? E como é que você sabe que o que você recebeu não foi suficiente? A partir do arquétipo. O arquétipo sabe, você sabe que você gostaria de ter tido uma outra vivência. Então, se você sabe, né, isso é porque está dentro de você, está constelado. Então, na hora que você aciona isso, a tua historinha, quando você olha para você e para o que você recebeu de bom e ruim, você faz uma análise do que você quer também dar para os seus filhos. O único risco é que você queira suprir demais aquilo que você não teve. Entende? A visão de você trazer para a vida condições mais saudáveis para os filhos, para as pessoas, para você mesmo, é ter equilíbrio. Sempre você tem que lembrar do equilíbrio, nem para mais, nem para menos. Às vezes eu estou dando mais, porque eu quero suprir meus filhos. Às vezes eu estou dando menos, porque eu preciso que eles sejam responsáveis. Né? Então, eu preciso olhar para essa criança também, né? E aí, falando de arquétipo, não dá para separar, né, da criança, né? Não dá para falar de mãe sem falar da criança, né? Então, assim, no momento que você é pai, mãe, você tem que olhar, a mãe tem que olhar para essa criança e tentar entender que ela é uma personalidade diferente, que a gente tenta instaurar padrões na criança que não necessariamente elas aceitam. Às vezes a gente tem 3 filhos, a gente põe os 3 na mesa para comer. Um deles não quer comer naquele horário, um deles não gosta de tal comida, né? A gente vem vendo vem entendendo que a repulsa é uma emoção de base também, da estrutura psíquica, né? Junto com medo, alegria, tristeza e raiva. Então, assim, a criança, hoje, principalmente as crianças de hoje, elas se colocam mais. Na minha época lá, e as pessoas mais velhas, tinha aquela história, o pai ou a mãe olhou, a gente já obedece. Hoje não, você fala, você orienta, você
fala uma, duas, três vezes, a criança está lá te confrontando, relutando. Então, se você não conseguir entender que ela não é seu filho, mas não é uma extensão de você, ali tem uma personalidade diferente, você não tem sintonia com essa criança. E aí você também não consegue constelar o seu arquétipo, seja da mãe, seja do pai. Faz sentido? Eu respondi o que você queria? Total. Total, Má. Tem muito material, né, para falar, né? Até queria fazer um adendo no que você falou antes, porque, assim, na verdade, é uma colocação, uma consideração e uma reflexão para as pessoas. Quando você fala, por exemplo, né, que às vezes uma mãe não consegue levar a sua gravidez até o fim, ou não consegue engravidar, ou, enfim, tem essas questões com a maternidade. Em geral, assim, na minha experiência aí, né, de mais de 30 anos, trabalhando com as pessoas, e trabalhando dentro dessa abordagem, né, do arquétipo e dos complexos, em geral, essa mulher ela tem que olhar a historinha de vida dela. Ela tem que olhar para ela, tentar entender, né, se tem medos ali, se tem angústias, né, que são inconscientes, estão no inconsciente pessoal. Sabe, esses complexos todos, eles, na verdade, eles são como, eu brinco às vezes, são como entidades, tomam conta da gente. A gente quer uma coisa, eles fazem a gente fazer outra. Né? Então, às vezes, a gente tem que buscar um pouco mais no inconsciente pessoal questões mal resolvidas ligadas a esse arquétipo da grande mãe, por exemplo. E isso que é o mais delicado, né? Por isso que normalmente o indivíduo vai mais para o inconsciente coletivo, né? Que é o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha. É mais difícil olhar, né, para a sua casinha, é mais difícil se perceber e olhar para a sua história, de fato. Por isso que é tão importante. Primeiro, inclusive, entender também o quanto o arquétipo ele é presente, não é algo que você vai buscar, né? Ele está presente ali na sua vida desde sempre, né? Até porque você precisou de uma mãe para você ser liberado. Então, está na sua vida desde sempre, independente do que aconteceu depois disso. Então, essas questões pessoais do inconsciente pessoal, que vão ser a partir do depois, né? Ela já vai ter existido, esse arquétipo materno já vai ter existido. Agora, o arquétipo que está dentro do seu pessoal, do seu inconsciente pessoal, que vai ser diferente do inconsciente coletivo, é ali que você tem que prestar atenção. Então, é ali que você precisa observar, se questionar, trazer para fora um pouquinho, né? E pode incomodar, e dói pra caramba, afinal, a gente nunca quer sair do nosso conforto, inclusive é muito mais fácil olhar para fora, né? Para o outro, do que para mim mesmo, né? Mas é ótimo, você já deixou muito claro. Eu queria te fazer outra pergunta aqui. Na real, não é uma pergunta, né? Eu ouvi de uma psicóloga uma frase que eu fiquei super pensando nela, sabe? Me causou várias reflexões, assim, de imediato. E eu queria saber a sua posição, sua opinião sobre. Ela falou o seguinte, ela falou assim, que o indivíduo, ele precisa compreender, né, que cada um tem a mãe que precisa ter. O que você me diz, Manu, sobre isso? Assim, isso tem várias variáveis, né? Assim, se eu olhar para essa frase friamente, assim, o indivíduo que tem a mãe que precisa ter, por conta do processo evolutivo dele, se a gente olhar a humanidade cheia de sincronias, a gente tem
aquele pai que a gente precisa ter, aquela mãe que a gente precisa ter, porque a gente sincronicamente precisa evoluir em tais pontos, né? Às vezes, na visão espírita tem isso, é a gente que escolhe pai e mãe, né? Tem várias variáveis disso, né? Eu acho que sim, a gente pode dizer que sim, mas eu acho que tudo isso não é predestinado, entende? Assim, eu tenho essa mãe, era isso que eu tinha que viver. Ok, você teve essa mãe, você precisou viver isso, evoluiu com isso, sei lá, uma mãe com alguma dificuldade, uma mãe ausente, uma mãe que não tinha energia de maternagem, né? Ou que te abandonou, ok, realmente, se a gente olhar a nível de complexos também, você trouxe esse complexo já no seu inconsciente coletivo, você se conectou com a falta de mãe do inconsciente coletivo. Ok, mas tem um porquê mais individual, obviamente. Mas ainda assim, ok, você vai vivenciar aquilo e vai evoluir com aquilo, não vai se prender só a isso, né? Não pode ser um conformismo, sabe? Não pode ser um predestino, né? A mãe é assim, a gente vai ter a vida que a gente precisa ter, se você pensar. A gente vai ter a historinha que a gente precisa ter de vida. Né? Você explica por que algumas pessoas passam por algumas situações, né, inusitadas que fazem elas, né, irem por caminhos diferentes? Não, nem tudo você explica tão racionalmente. Então, sim, né, faz sentido, sim. E a gente tem que lidar, né, com a mãe que a gente precisa ter, com a vida que a gente precisa ter, né, com o mundo que a gente vive, né? A gente não tem como dizer, vou mudar isso, aquilo, vai ser assim, vou nascer, então lá meu filho vai viver essa historinha de vida desse jeito. Não, a gente não consegue, né? A vida tem outros desígnios, é maior do que nós, do que a nossa possibilidade consciente, né, de resolvê-la. Tá certo. E, Má, quando eu tenho aí um distanciamento proposital, né? Eu faço com que esse distanciamento aconteça em relação a essa minha figura parental, porque eu não entendo que é algo ideal, que era algo que eu queria, né? Algo que eu idealizei. Quando isso acontece, o que pode, ou onde pode interferir em mim como indivíduo? Você diz assim, por exemplo, a pessoa não está feliz com o comportamento da mãe e se distancia dela, né, voluntariamente. Sim. É péssimo, sinceramente, é péssimo em todos os sentidos para o indivíduo, né? E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque assim, é sempre isso, né? A gente trabalha também com constelação familiar e um dos princípios, né, uma ordem do amor, é você honrar os seus pais. Como eu disse, repetindo, seus pais te deram a vida. Então, eles já precisam ser honrados por isso. Essa mãe teve dificuldades, não conseguiu me dar o amor que eu precisava, não conseguiu me acolher, tá certo. Foi ruim mesmo. E aí, quando você passa por uma situação ruim, você faz a mesma coisa? Né? Você, né, numa visão cristã, você devolve o mal com outro mal? Né? Ou você vai, né, tentar entender aquilo, Né? vai trabalhar aquilo dentro de você, a sua dor, sim, sua tristeza, sua raiva, tudo que você tem de dor dentro de você, para você superar aquilo.
Até para você não projetar isso, a sua dor, nos seus filhos. Então, assim, eu acho que para o ser humano, quando ele se distancia, porque aí ele exclui, né? Como é que você exclui uma mãe da sua vida? Né? É muito difícil isso. Né? Ah, mas a minha mãe... E a gente tem muitas histórias assim, né, Dani? Você sabe. Ah, minha mãe quase me rejeitou, me abandonou, me deu, né, me machucou. Tem histórias assim. Ok? A gente trabalha o sofrimento daquela pessoa, o entendimento, a superação daquela dor. Mas o distanciamento, sinceramente, é ruim. É como se você pagasse na mesma moeda aquilo que você recebeu. E também é uma resistência para lidar, né? Mas eu não quero lidar, né, com isso, então eu me ausento, né? Eu simplesmente afasto de mim. Eu já ouvi muito também do tipo, se me faz mal, para que eu vou manter perto de mim? Mas fala sobre você, né? Tudo isso. E para que você consiga lidar com o que você está sentindo, você precisa sentir, né? Você precisa estar. Não adianta você virar as costas porque é para você mesmo. É como se você não tivesse com interesse em você. A sua história faz parte de você. Suas figuras parentais também. É tudo um conjunto, né, Má? Isso eu aprendi muito com você, Má, nessa questão da constelação, sobre os membros, né, da família, e o quanto que, não só, a gente está falando aqui sim da mãe, a gente está atrelando ao arquétipo materno, mas não só a mãe, né? Mas outros integrantes dessa família, né? Se ele for tirado do jogo, né? Se ele for isolado, né? Ou enfim, rejeitado, vai ter um desequilíbrio, né? Exato, porque assim, é a lei do pertencimento, né? Num sistema, é um sistema. Cada pessoa tem uma energia dentro daquele sistema e atua dentro do sistema. Se uma pessoa é excluída, aquele sistema fica com uma energia faltante, fica com um buraco. E aí todos os outros vão ter que preencher aquele buraco, vão ter que fazer alguma coisa e vão ser impactados pelaquela exclusão. Mesmo que aparentemente pareça bom, vamos tirar ele daqui, vamos excluir ele, vamos fingir que ele nunca existiu, né? Tem vários filminhos aí de animação atualmente que mostram isso, né? A vida... esqueci o nome. O Encanto, né? O Encanto fala disso. É muito não legal. Não podemos falar do Bruno, né? E não podemos falar do Bruno, né? Que era o tio lá, né? Excluído. Imagina quantos Brunos nas escolas não sofreram com isso, hein? Nossa Senhora. E tem um outro filme, A Vida é uma Festa. Eu acho que é uma animaçãozinha muito bacana que vai mostrar exatamente isso, né? Por algum motivo, aquela pessoa não seguiu aquele padrão, ela é excluída. Mas ali fica uma energia faltante que vai sempre impactar, né? A Luiziane pôs para mim, a vida é uma festa. Obrigada, Luiz. Viva a vida, isso aí. As meninas estão colocando o nome do filme que eu estava esquecendo. Então, assim, é isso mesmo, assim, não pode excluir ninguém. A lei do pertencimento é uma lei muito importante, como a lei do equilíbrio entre dar e receber, e aí entra todo o assunto que a gente está falando aqui, né, da importância, né, dessa grande mãe ter esse equilíbrio entre dar, né, a mais, né, e deixar essas relações em desequilíbrio, né? As famílias antigamente tinham isso, inclusive, né, estou fazendo algumas pautas diferentes aqui, desculpa, Dani, mas assim, Fica à vontade, Má. Né, tipo, na família só os homens que recebiam a herança, as mulheres não. É um tal problema, isso aí, aqueles homens que recebiam, os irmãos que recebiam, gastavam tudo, perdiam tudo, porque era um dinheiro que não era deles, sabe? Tem um desequilíbrio aí, né? Então, assim,
E a lei da hierarquia, que eu acho muito importante, que é isso, né? A gente respeitar os mais velhos. Né? A gente precisa sempre, sabe, honrar os mais velhos. Lembra antigamente que os mais velhos sentavam, os avós ali, sentavam contando as historinhas da vida deles, né? Do que eles fizeram, como eles cresceram, onde eles viviam quando crianças. E os mais jovens ficavam ouvindo e perguntando coisas. A gente perdeu um pouco isso, né? Desse aprendizado com os mais velhos, né? Então, é uma energia, né? Uma energia que nutre também, é uma energia de grande mãe, sabe? Acolher, ensinar, orientar os outros através das histórias, né? Ima, a gente vai estar chegando no fim, mas para a gente também ter essa vivência, né, do arquétipo materno, você acha que se aproximando da natureza a gente está mais perto também dessa grande mãe? Não necessariamente para aquelas pessoas, né, que estão distantes fisicamente, né, da sua mãe ou daquela pessoa, daquela figura parental que ocupou esse espaço, né, na vida dessa pessoa, ela consegue se conectar com essa energia desse arquétipo da grande mãe com outras atividades, por exemplo, estando mais próximo da natureza, ou se conectando, inclusive, espiritualmente, né, com reflexos desse arquétipo, né, que tem aí em algumas religiões. Existe esse meio? O que você acha? Não, existe sim. Inclusive, né, quando a gente está falando da mãe, a gente está falando do feminino. E uma das imagens simbólicas que mais representa o feminino é a terra, né, que também representa a grande mãe. Então, a terra, a natureza. Então, a terra, ela tem uma força de tudo dar, né? De tudo gerar. Tem a coisa de gerar a vida. Obviamente, precisa da consciência para que não seja uma natureza inerte, que gere, 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 e nós não nos apropriamos daquele fruto. Então, precisa da racionalidade, precisa da consciência. Mas a imagem simbólica da grande mãe, do feminino, é a terra, é a natureza. Você não fala o natureza, você não fala o terra. Então, é feminino. E essa terra, ela tem uma representatividade muito forte no feminino como uma força. Então, assim, existem várias questões. Quando a gente, por exemplo, a gente teve uma relação com a mãe, que a gente nega essa mãe porque a gente não gostou do jeito que ela lidou ali comigo, ou com a família, ela era submissa, meu pai, então eu nego essa mãe. E vou buscar, eu nego esse modelo, eu sou uma menina, uma mulher, nego meu modelo direto, feminino, e vou usar o modelo masculino, né? E aí eu perco muito, eu vou para a luta, eu vou ser uma, sei lá, uma executiva, vou para o mundo do coletivo, vou para o mundo masculino ali, mundo das leis, das normas, das regras, né, do logos, e perco todo o contato com o Eros, com o amor, né? Com o amor à natureza, a força da natureza. Então, eu gasto muito mais energia do que eu deveria, porque eu não tenho mais a minha base feminina, que seria essa força, sabe? A força da terra, a força da vida, a força de gerar vida. Quando eu nego isso e vou para um modelo masculinizado, né, eu fico muito tempo ali perdida, vazia e fazendo e sem energia, gastando energia a mais. Isso aconteceu também, tudo que acontece, Dani, e o pessoal aqui da nossa live, tudo que acontece a nível micro, acontece a nível macro. Tá? O que está acontecendo no indivíduo está acontecendo na humanidade, porque nós fazemos parte
parte da humanidade e a humanidade faz parte de nós. Tá? Então, é esse todo que a gente fala, né? Somos um todo. Então, nesse sentido, se você pensar que durante séculos a mulher foi submetida a um segundo plano, a ser submissa, a não ter voz, a não ter razão. E aí, né, o movimento que Jung chama de enantiodromia, um movimento de pêndulo, que ela, né, a gente sai disso, de uma submissão muito imposta, obviamente, totalmente imposta pelo mundo masculino, muito da inconsciência. Não estou dizendo que o mundo masculino é mau, estou dizendo que a gente vivia numa inconsciência. O masculino, né, um impositor e um feminino submisso. Essa mulher conseguiu sair disso, mas ela foi para o outro oposto. Né? A gente até, eu sempre faço alusão a essa palavra, empoderamento. Então ela se empoderou, ficou cheia de poder e começou a brigar, né, com o masculino. Né? Foi para um mercado de trabalho, brigou, né? Passou a ter, casar menos, ter menos filhos, dar menos importância para essas coisas do feminino. Isso causou vários problemas. É uma geração que ficou com muitos problemas. Ficou masculinizada, perdeu o contato com o feminino. Então, essas coisas do feminino, cuidar da terra, cuidar da alimentação, né? Manter o fogo aquecido, essas coisas, isso não tem a ver. Eu vou para o mundo, sou do mundo agora. Né? Eu preciso fazer coisas importantes. E como se ser, né, viver o feminino não fosse importante. Lógico, não naquela condição submissa, né? Mas você entende o movimento que a humanidade fez? A gente se masculinizou muito, se empoderou. Eu sempre uso essa expressão, onde tem poder, não tem amor. Né? Onde impera o poder, falta amor. Sabe, onde tem amor, ele elimina esse poder, não precisa de poder. Então, a gente está no movimento agora que é mais de tentar um equilíbrio disso. Então, você vê muito um movimento do feminino em busca dessas coisas, sabe? De voltar a cozinhar, sabe? De querer ficar em casa com as crianças. Não que não vá ter um trabalho, coisa que o vale, ou vá para o mundo de fora, mas essa volta para dentro, mas sem a submissão, obviamente, sendo alguém, sendo uma pessoa, sendo alguém que faz parceria com o masculino. Perfeito. Ô, Má, a gente vai ter que finalizar. Se desse, a gente ficava aqui até amanhã, né? A gente vai finalizar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Sim. Mas aproveitei, fiz várias perguntas. Mas caso cheguem outras perguntas, ou se vocês tiverem dúvida, coloca lá no comentário, que depois a Mari e eu, a gente se junta e responde para todo mundo. Tá bom, Má? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu me sinto muito feliz, muito honrada, privilegiada mesmo. Eu espero que a gente possa repetir isso outras vezes. Um beijo para você, um feliz Dia das Mães no final de semana, para você e para todas que estão acompanhando aqui. E se despeça aí, fica à vontade. Um beijo grande, gente. Dani, muito obrigada. Privilégio estar aqui com você, respondendo as coisas. Eu falo demais, desculpa. E espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né, para esse despertar aí para o feminino. Muito obrigada. Com certeza. Um beijo. Um beijo.